Senhoras e senhores aqui da Central Fluminense, muitas informações do nosso tricolor nesse sábado. Tem clubes interessados em destaque do Fluminense, tem também desfalques no nosso adversário da estreia da Copa Libertadores, também valores divulgados da Superbet. Gente, um valor bem alto, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado, e também informação sobre Fluminense na Libertadores. Deixe o seu like e ative as notificações, porque você vai ficar muito bem informado nesse vídeo a partir de agora. Vamos começar falando aqui de Iago Ferreira, porque é o nome do momento, ainda mais nesse período de recesso forçado que o Fluminense se viu obrigado a fazer por conta da eliminação do Campeonato Carioca. Tem mais informação sobre o Iago, porque 2 clubes do futebol brasileiro fizeram sondagens ao seu staff. A gente lembra que o empresário do Iago Ferreira é o seu pai, o Iranildo, que vem fazendo diversas declarações e participações em podcast. É importante lembrar que o Iago pertence ao Fluminense, está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, mês que a Série D do Campeonato Brasileiro chega ao fim. É um vínculo mais longo do que o habitual com o John Kennedy na temporada passada, por exemplo. Ele foi emprestado para a Ferroviária até o final do Campeonato Paulista, mas a gente tinha aquela sensação, né? A gente tinha certeza que o Fluminense gostaria de contar com o John Kennedy na sequência da temporada, caso não ocorreu com o Iago Ferreira. O Iago tem contrato até o final de 2024, o Fluminense não renovou. Os times que estão interessados no Iago são o Corinthians e o Cruzeiro. Eles fizeram essa sondagem ao staff do atleta. O Nova Iguaçu quer mantê-lo por mais tempo, mas a decisão só será tomada após as finais com o Flamengo. O Iago vem despertando interesses de clubes da Série B também, e quando 2 clubes grandes da Série A chegam e fazem uma sondagem, é claro que o jogador e o seu empresário vão balançar. O Fluminense também acena com uma proposta de renovação de contrato, então a decisão vai ficar mesmo para o final do Campeonato Carioca. Vou abrir aspas aqui sobre a declaração do Iago com a atuação dele na temporada 2024. E criei uma expectativa grande sobre o meu desempenho, mas essa repercussão toda eu não esperava. Estou feliz pelo momento, pelas decisões certas que eu estou tomando dentro de campo. Mostra um pouco do meu trabalho, venho trabalhando forte e conto com a ajuda do meu pai fora de campo para as coisas. Estou focado na final. Essas foram as palavras do Iago Ferreira, e ele confessou, gente, que o Ganso deu algumas dicas para ele em campo, né? É sempre muito importante você ter mentores, referências dentro da sua profissão. Ele diz que o Ganso falou para ele fazer alguma coisa diferente, porque o zagueiro sempre espera o simples. Se ele fizer algo diferente, o zagueiro não espera. E ele fala também do Andrezinho, né, ex-internacional, que é um dos auxiliares técnicos lá do Nova Iguaçu. Falou que o Andrezinho ensina a bater na bola, achar o melhor passe, sempre uma coisa diferente para fazer dentro de campo. Então o Iago vem aprendendo e muito com a camisa do Nova Iguaçu, e não é à toa, né, que ele é um grande destaque da equipe na temporada 2024. E você, torcedor tricolor, qual a sua opinião sobre o Iago Ferreira? O Fluminense tem que renovar e mantê-lo no elenco? Não prefere não ficar com o Iago Ferreira? Você tentaria renovar e vendê-lo? O que você faria, torcedor tricolor? Deixe sua opinião, que é muito importante pra gente aqui na Central Fluminense. Bora falar de Libertadores, porque esse camarada aí, não sei se você, torcedor tricolor, conhece, é o técnico do Alianza Lima, o Alejandro Restrepo, ex-treinador do Deportivo Pereira, vocês lembram? Foi a grande surpresa da Libertadores no ano passado, chegou na fase de mata-mata. O Alianza Lima é o adversário da estreia do Fluminense na semana que vem na Copa Libertadores, e eles fizeram uma publicação, uma comunicação com a sua torcida e imprensa, que está com 3 jogadores lesionados, sendo eles 2 titulares, tá certo? O Adrián Aregui, o Axel Moyano e o Victor Guzmán.
o primeiro e o último que eu citei são titulares. O trio atua na faixa do meio-campo. A Alianza informou que cada jogador já está em plena reabilitação para retornar às ordens do técnico colombiano. Porém, informações do jornalista esportivo Omar Oré, Vitor Guzmán ficará fora de ação por aproximadamente 30 dias e, consequentemente, perderá o início da Copa Libertadores. Então é uma informação relevante, importante. Jogador titular do Alianza Lima de fora da estreia da Copa Libertadores. E eu relembro aqui, né? O Fluminense vai viajar ao Peru para encarar o Alianza nesta segunda-feira à noite. Vai fazer o último treino na terça-feira em solo peruano no CT da seleção do Peru. A estreia será na quarta, às 9h30 da noite. Vai passar na TV Globo. Importante lembrar, os 2 jogos do Fluminense contra o Alianza terão transmissão da emissora carioca. Então fica aí essa informação. A Alianza Lima, que já é considerada a equipe mais fraca do grupo, com problemas para enfrentar o Fluminense na estreia da Copa Libertadores. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o José William de São José de Ubá, Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso do Rio também, para o Robson de João Dourado, na Bahia, para o professor Ricardo de Tarema, Ceará, para o Sidney Lopes de Cuiabá, para o Manuel Caetano de Natividade, Rio de Janeiro, para o Marcos de BH e para o Jesus Esteves de Cuiabá. Valeu demais! Um abraço para vocês, deixe o seu like, ative as notificações. E vamos juntos, porque tem mais informações importantes nesse vídeo, os valores divulgados sobre Fluminense e Superbet. Gente, informação muito importante sobre Fluminense e Superbet trazida pelo portal Trivela. Vamos lá recapitular todas as informações. É uma informação revelada pelo canal Jornada 1902 e foi confirmado pelo portal Trivela sobre os números oferecidos pela atual parceira, a Betano, ficarem distantes do que o Flu esperava. Isso porque, com o novo acordo com a Superbet, o Fluminense entrará no top 5 do Brasil entre os mais bem pagos por essa propriedade do uniforme. E aí, olha só, atenção aos valores aqui que a Superbet oferece ao Fluminense. A Superbet está oferecendo 35 milhões fixos ao Fluminense. É um valor certo. O acordo entre Fluminense e Superbet vai ultrapassar os 35 milhões, mas esse é o valor mínimo que o Flu receberá por temporada pelo contrato, que deve ter 2 anos de duração. O tempo de vínculo era uma das questões a serem resolvidas, tá certo? Esse novo contrato vai garantir esses 35 milhões anuais e mais gatilhos por performance esportiva no contrato. Caso conquiste mais títulos nos próximos anos, o Fluminense adicionará bônus ao valor. É um procedimento padrão dos patrocínios de casa de aposta. Um valor fixo e uns gatilhos por títulos, por campanhas, enfim, a gente nunca tem acesso total aos contratos por questões de confiabilidade. Mas esse valor de 35 milhões fixos, eu acho que é um valor que poderia ser maior, e aí é opinião minha, tá? Eu acho que poderia ser um valor melhor, até por causa do momento do Fluminense. O Fluminense é favorito nas competições. O Fluminense, ele vai jogar o Super Mundial do ano que vem. Eu, particularmente, eu esperava algo acima dos 40 milhões. Mas tem muita gente competente no Fluminense, o mercado funciona de jeito, às vezes o torcedor quer uma coisa, mas o mercado nos diz outra. Fato é que esse valor é um dos maiores da história do Fluminense, porque, cara, o valor da Betano estava muito defasado. E por isso o Fluminense buscou outras soluções e assim, eu vou complementar essa informação aqui, porque o Fluminense ainda está esperando pela Betano, que está cogitando igualar os valores para manter o Tricolor como parceiro. E aí a gente pode ter um leilão, né? A gente pode ter uma briga entre Superbet e Betano. E aí quem apresentar os melhores valores, o Fluminense com certeza irá
escolher. Então, seria o melhor dos mundos, tá? A Betano igualar os valores e, de repente, a Superbet oferecer algo maior no contrato fixo, maior nos gatilhos e o Fluminense aí sim decidir qual o melhor caminho utilizar, tá certo? A Betano vem investindo forte em naming rights Brasil afora, já tem o seu nome na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro e está negociando outras propriedades pelo país. Tem a possibilidade também da Betano patrocinar o Vasco, são informações que ventilaram, mas ainda não foram confirmados. Já pelo lado da Superbet, ela vê o Fluminense com um perfil parecido ao do São Paulo e quer ter um clube nos dois maiores centros do país, São Paulo e Rio, então está buscando ter o Fluminense por aqui também. A empresa também observa Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde aguarda definições dos clubes ainda sem proposta. Então, tá aí essas informações mais esclarecedoras sobre a Superbet. A gente já sabe o valor oferecido fixo ao Fluminense. Deixa a sua opinião aí. Eu achei um valor abaixo do que o momento do Fluminense pede, mas dependendo dos gatilhos. Mas aí é aquela coisa, não é fixo. O Fluminense vai ter que performar bem na temporada para ativar essas cláusulas de gatilho para ganhar um valor a mais. Eu esperava um valor fixo dentro da casa dos 40, um pouquinho acima. Mas parece que o Fluminense vê com bons olhos esse caminho. E é importante lembrar, o Portal Trivela traz, né, os valores divulgados pelos clubes, e as informações geralmente que saem são valores muito altos, mas elas já estão contando com os gatilhos. Então, às vezes, o clube não recebe nem aquilo fixo na temporada, mas colocam, né, esse valor super valorizado para dar aquele tchan, né, para dar aquela amostra de força perante ao mercado. Tem funcionado assim e alguns contratos que a gente observa Brasil afora são anunciados dessa forma. No caso do Fluminense, são 35 milhões fixos, o que faria o Fluminense ficar nesse top 5 hoje do futebol brasileiro em patrocínios Masters. Vocês lembram que eu trouxe essa informação ontem, que o Fluminense tinha até às 7 horas da noite, que alguém tinha que vai trabalhar no feriado, ia trabalhar no feriado para enviar essa lista. Informação do Vitor Lessa é que o Fluminense enviou a lista com os 50 nomes dos atletas inscritos na fase de grupos da Libertadores. A relação deve ser divulgada ao público nos próximos dias. O Fluminense geralmente faz a artezinha, né, dos inscritos. É tradicional, a gente deve ver isso em breve. Mas o repórter nos traz que o Lucas Calegari, esse da foto, recuperado de uma cirurgia após grave lesão no joelho, foi inscrito e será opção para o técnico Fernando Diniz. E a gente lembra, eu gosto de lembrar algumas coisas aqui. A memória pode estar falhando, mas o Calegari, ele começou 2023 como titular da lateral esquerda, Tricolor. Você lembra disso? Tem gente que não lembra. O Calegari, ele começou a temporada passada como titular, e teve aquela história do pênalti que ele perde, e aí sim, depois daquilo, o Calegari começou a perder espaço dentro do Fluminense, mas é um jogador que, sinceramente, agora, vendo algumas carências no elenco, eu acho que ele pode ficar. No início do ano, se me perguntassem, eu sempre falava, né? Quando me perguntaram, pô, não vejo o Calegari tendo espaço nesse elenco, não. Mas com alguns problemas, principalmente na posição de origem do Calegari, que é volante, né? O Gabriel Pires quase não entra, o André pode sair. Talvez o Calegari pode se encaixar por ali, mas ele meio que assumiu, né? Depois daquele campeonato brasileiro que ele se destaca no Fluminense, como um lateral direito. Vamos ver como o Fernando Diniz está enxergando essa utilização do Calegari e se vai utilizar. Fato é que ele está inscrito e estará à disposição do Flu e de Fernando Diniz. Tem muito torcedor que conta com o Lucas Calegari para a sequência da temporada. Torcedor Tricolor, muito obrigado por você estar comigo até o final desse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.